sociedade que desenvolveram estudos e adquiriram conhecimentos. Esse conhecimento é popular, é algo que a própria pessoa desenvolveu com a prática dela. Então, não foi uma coisa que ela aprendeu na universidade, não foi uma coisa que ela aprendeu no instituto. É uma coisa que a própria pessoa aprendeu na prática, com a experiência dela. E se ela não dividir... Todas as sugestões que precisam de microfone. E se ela não dividir com as pessoas, ela vai morrer e vai levar com ela. Então é muito importante que a pessoa passe esse conhecimento, divida esse conhecimento com a gente. Tá bom? Na noite de hoje, o nosso tema é território sul-litorâneo. Para falar do território sul-litorâneo com a gente, nós convidamos a Denise Medrado de Almeida, que está aqui. E a Denise possui mestrado em Educação na UFES, na linha de Cultura, Currículo e Formação de Professores, com ênfase à Educação Ambiental, graduação em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Marcos Gertrudes de São José, complementação em Ciências, Habilitação em Biologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Marcos Gertrudes de São José, especializações em Gestão Ambiental, Educação Ambiental, EAD e Química. Tem experiência na área de Biologia Geral, com ênfase em Meio Ambiente, e atualmente atua na Secretaria Municipal de Educação de Piúma, no Espírito Santo, como coordenadora pedagógica do Planejamento e Formação Docente da Rede de Ensino Pública, da Educação Infantil e Fundamental 1 e 2. Além disso, ela é vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piúma, IHGP. Nós também convidamos para vir hoje aqui, e que aceitou o nosso convite, a Deise Thompson Lugão, que é aquela moça ali. A Deise possui graduação em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Meio Ambiente, e é mestranda na UFES em Geografia. E essas nossas convidadas, então, por favor, vocês venham aqui à frente para poder falar com os nossos convidados também presentes, que aceitaram o convite para vir aqui, ouvir o que vocês sabem. É muito importante que vocês entendam que o conhecimento de vocês vai acrescentar muito para todos nós. E não vai ficar esse registro apenas aqui, tá? Depois a gente pretende ir coletando essas informações, transcrever e fazer um livro disso tudo. E falando de território sul-litorâneo, acho que todo mundo sabe que durante os anos os lugares passam por transformações, né? Então, Piúma, por exemplo, já foi um dia uma ilha, mas ela mudou muito nesses anos todos, e a gente até viu um pouco disso com o Cristiano Godard, que veio falar o tema História de Piúma. E, consequentemente, conforme vai sendo ocupado o território, conforme vai sendo montado o centro urbano de um determinado local, a gente sabe que isso vai transformando a realidade e vai causando também algumas mudanças e impactos ambientais, que nem sempre são bons. Mas as pessoas têm que aprender a usar o progresso e ocupar os espaços de maneira positiva. Isso é uma questão do aprendizado, né? Então, para falar sobre o tema território sul-litorâneo, aí eu vou pedir para vocês falarem para a gente. A primeira coisa é como foi essa transformação que aconteceu, né? Que transformações ocorreram na parte geográfica, social e urbana aqui de Piúma, com o passar do tempo. Como ela era, como ela foi ficando e como ela está hoje. E o que vocês também acham que pode acontecer de transformação em decorrência do que já houve. Bem, a gente pretende entender o território como uma acumulação também de tempo, né? Então, o território que nós estamos vendo hoje, ele não foi o mesmo sempre. Então, durante vários anos, o espaço ele foi se modificando conforme o público que foi ocupando esse espaço.
Então, para a gente poder entender melhor, eu procurei, dentro da minha dissertação, entender o nosso território como um todo. Então, primeiro, entendendo o que era o Espírito Santo aí, antes da colonização, né, assim, mais efetiva que nós sofremos. Nós éramos um cinturão verde, chamado cinturão verde. Então, o Estado do Espírito Santo, ele não tinha muito acesso a ele, enquanto Minas Gerais vivia no tempo de colonização, principalmente portuguesa, um grande crescimento. Nós impedíamos que a saída dessas riquezas, nós fazíamos essa função. Piúma não foi diferente, nós também tínhamos essa função. Conforme aconteceu a colonização, nós sabemos muito bem como isso ocorreu de uma forma bem efetiva no final do século XIX. Nós temos aí o inglês, que a gente sempre ouve falar dele, né, aqui em Piúma, que é o Thomas Dutton. Ele trouxe para cá alguns imigrantes, e temos também outras pessoas que já trabalhavam aqui a questão do café. Tínhamos o transporte que era feito de canoas, de balsas, era a exploração da nossa riqueza. Então, principalmente, essa troca com a natureza era muito grande, né? A gente precisa entender que a visão que se tinha da natureza, é bom que a gente entenda, isso era uma visão de uma natureza inacabável, ela nunca ia acabar, né? Então a gente precisa entender, porque às vezes a gente olha para trás e fala, nossa, esse pessoal que veio aqui é louco, né? Destruiu isso tudo, mas era uma riqueza muito grande. A impressão que se tinha é que dela se podia viver e que dela se podia explorar sem que ela nunca acabasse. Então esses imigrantes vieram aqui, exploraram madeira, exploraram café, tiveram uma relação muito íntima com a natureza, mas com mudanças na política, né? Com essa transformação, então, de império para república, as mudanças ocorreram principalmente em questão do transporte. Então não aconteceu o que se pensava, que era uma estrada de ferro que ligaria aqui o Porto do Espírito Santo até o Rio de Janeiro e aos outros portos, até a nossa capital. Isso não aconteceu. E então nós caímos em uma grande decadência. Também aconteceu também a decadência da era do café. E nós voltamos a uma realidade em que se viveu então completamente voltados para a natureza, né? Era pesca, era se viver da natureza, não a explorando mais de uma forma quase que industrial, mas sim de uma forma artesanal. De uma certa maneira de se enxergar, se a gente for olhar para uma relação mais próxima da natureza, isso foi bom, porque não aconteceu a evolução esperada, que seríamos aí uma pequena Londres, né, com essa imposição de um tempo industrial sobre Piúma. Mas com a chegada de uma nova dinâmica para a região, para a nossa região chamada micro-região expandida sul, e com a indústria, principalmente na época da Samarco, nós começamos então a mudar. Eu gostaria até de chegar até aqui só, para depois a gente começar a entender como é que isso vai acontecer de uma maneira mais efetiva. Como que nós vamos ter mudanças radicais em Piúma após a chegada dessas indústrias para cá. Mas o que nós precisamos entender é que tanto nós mudamos esse espaço, transformamos, permitimos essas mudanças, como esse espaço também, ele não é um palco que apenas acontecem as ações. Nós também somos mudados por ele. Então nós precisamos entender quais são as relações sociais que aconteceram sobre ele, quais relações sociais de troca que esse espaço fez conosco, e que hoje nos tornamos quem nós somos, e que podemos, inclusive, mudar para coisa melhor, como você falou. Aí eu vou permitir a minha colega para falar mais sobre isso. Boa noite, gente. Bom, nesse espaço urbano, né, que se colocou, e da colonização para cá, é bom lembrar que esse espaço já tinha os índios, né? E essa relação de cultura religiosa, corporal do índio, né? Aliás, pode ter isso em todos os grupos indígenas, ainda é muito forte. Acho que essa troca também do indígena com os povos que foram vindo, também houve. Muita gente coloca que o indígena não é nenhuma instituição, não herda nada do indígena, né? Esses preconceitos que existem contra as minorias. Mas, no entanto, o indígena, ele é o berço dessa região toda, praticamente, né? Aliás, de todo o Brasil.
E também desde o sul, desde a América Latina toda, da América do Norte, a gente sabe que era toda tomada de índios. Bom, na realidade, eles têm essa relação, e acredito que nós, por sermos descendentes, a gente ser também descendente de outro povo, por exemplo, que são os negros, também tinha lá na África sua relação muito grande, né, com a cultura deles, com a terra deles, o modo de vida deles, muito próximo à natureza. E era também de subsistência, não era para indústria, não era para desenvolvimento, né? Na realidade é de qualidade de vida, de sobrevivência, uma relação até religiosa com a natureza. É bom lembrar, gente, que desde os índios, e com essa história de desenvolvimento que o europeu trouxe para cá, né? Nós perdemos um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa relação de entender que nós somos natureza. Esse território, nós também somos o território. O ser humano, ele é parte desse meio ambiente, né? Ele faz parte, ele está junto ali. E com certeza com a colonização, como ela já colocou, houve uma perda muito grande, até hoje, né? Com essa evolução que o europeu vem trazendo, principalmente na América Latina. Não vou dizer que é toda a Europa não, mas uma boa parte da Europa, ela ainda tem esse ar de colonizador, né? Que a gente pode perceber por aí, e conseguiram realmente dominar muitos outros países com essa mesma ideia. E nós aqui na América Latina, né, um território aqui no Contrado do Estado, por exemplo, também temos, está enraizado isso na gente, né, desde a colonização. Mas enfim, o nosso povo, a base que é indígena e também africana, né, que é a maior porcentagem que nós temos no Brasil, ela tem uma corporeidade, ela tem uma relação, né, nativa muito, muito mais próxima da natureza. Mas nós fomos dominados por um grupo europeu, por grupos europeus, né, com a colonização, e até hoje, de certa forma, a gente percebe que ainda tem uma colonização, uma relação social com a gente, que vai assim, muito além da economia, do capitalismo. Alguns autores colocam que a gente tem, principalmente aqui na atualidade, uma colonização que é mais subjetiva. Ela vai entranhando assim nas nossas mentes, a forma de vida, que a gente nem percebe que é uma forma de colonização, né? Que é uma ideia de que veio, o desenvolvimento, é uma evolução, só é um país, né? Se tiver tal evolução, tal capital, tal consumo, e tudo isso que vai agredir mais ainda a natureza. No sul do Estado do Espírito Santo, particularmente eu vejo que a questão do transporte foi uma coisa até positiva, para ainda a gente não conseguir ter um ponto de Mata Atlântica, por exemplo, em relação aos outros estados, né, do Brasil. No total, mais ou menos, a última estatística foi de 7% da Mata Atlântica, no litoral, né? Hoje em dia nem sei se tem isso, mas a boa parte do Espírito Santo, graças a esse não desenvolvimento, esse envolvimento que houve com essa evolução europeia, e que, né, não deixou muito acontecer essa questão do transporte, porque ficaram em vista de minérios, né, uma coisa que não encontraram naquela época aqui no Espírito Santo. Da questão social, avançando um pouquinho para cá, aí como ela colocou, né, os pescadores, como não tem esse desenvolvimento, houve mais uma relação de uma produção em cima da natureza mais artesanal, né? O artesanato mesmo, tem Piúma ainda, essa Piúma é uma referência no artesanato do Brasil inteiro. Eu já viajei já para o Nordeste, para o Sudeste, para o Sul, onde tinha coisa para você comprar, estava lá atrás, assim, lembrança de Santa Catarina, mas de onde que veio? Piúma. Foi lá no Salvador, lá na conferência, vocês vai procurar alguma coisa para comprar, e tem de concha, tem mesmo sem concha, você vai olhar atrás assim, Piúma. Então, assim, isso é muito interessante, né? Quando as pessoas falam, a gente não acredita, mas aqui, realmente, o artesanato é muito forte. E tem muita gente que resiste, né, nessa forma de profissão. E mesmo sendo um pouco marginalizado, né? Talvez uma organização melhor com eles facilitaria isso. Hoje em dia, os pescadores também, né? Tem os artesanais e tem também uma pesca mais desenvolvida. Nesse caso, vamos dizer assim, a organização da pesca em Piúma, com IFES, com a escola de pesca, como sou, eu vejo que é uma organização melhor. Tem um campo que foi assim abrindo, tendo mais consciência, mais sensibilização, né, de continuar com uma coisa sustentável, foi na pesca, graças a esses meios educacionais, né, a educação ambiental, ela ajuda muito nesse sentido, desse social, né, com a natureza bem forte.
E o artesanato ainda não vejo, né, em Piúma uma forma mais organizada dele, apesar de ser muito reconhecido em outros estados, aqui em Piúma não é. Talvez porque eles também não têm uma organização, não têm um olhar, né, para esse grupo, e aí, quem sabe, eles também têm um reconhecimento um pouco melhor dos pescadores. Mas, de outra forma, as indústrias continuam, né, estão vindo aí. Agora nós temos a tal do petróleo, nós temos aí todos os estados voltados para isso, e aqui nós temos já grandes problemas, ainda nem começou a extração, mas tem praias aí já privatizadas, né? Tem várias espécies já acontecendo já de extinção. Então, de certa forma, fazendo algumas coletâneas e isso prejudica realmente a natureza, né, o ambiente marinho. Mas essa osmose, vamos dizer assim, né? Devido ao termo de Márcia que ela definiu agora. Essa osmose, ela só está sendo barrada por algumas comunidades tradicionais que nós temos ainda no Espírito Santo. Quilombolas, indígenas, pescadores, artesãos, donos de terra, vamos dizer assim, de tradicionais, de coxinha que nós temos ali, mais ou menos a área de Umbu ali, que não sai da terra de jeito nenhum poder entrar ali no oleoduto, né, e tudo mais. E são comunidades que vão resistir, elas não resistirem, quem vai resistir? Ou a gente vai então conversar com os alunos, né, de uma escola ou outra, e tentar sensibilizar para eles entenderem que tem que ter uma certa resistência. Um desenvolvimento de forma sustentável. Traz um envolvimento, não desenvolvimento. Mas eu espero que essas comunidades consigam resistir, né, e realmente a gente não a perda de tudo como está tendo. Geograficamente falando, o que mudou em Piúma? Tudo, né? Na verdade, mudou tudo. Mudam-se as relações, como nós falamos. Nós vemos de um tempo, na colonização, o tempo mesmo, contado pelo relógio era 1. Tentou-se implantar um tempo industrial aqui, né? Não se conseguiu isso, então acho que foi um bom tempo, deve ter sido um bom tempo, de uma relação muito intensa com a natureza. Mas com esse desenvolvimento, como ela falou, né, o desenvolvimento e as sustentabilidades, elas fazem parte de vários discursos. Desenvolvimentos, eu acho que existem, e eu acho que existem sustentabilidades, aquelas que são pregadas pelo sistema do capitalismo, em que você vê nas propagandas dos carros, dos automóveis, com combustíveis altamente destrutivos e poluentes, né, e com os custos de sustentabilidade. Então nós precisamos rever isso. Mas esse tempo de industrialização, ele acontece no lugar e é necessário de fato que haja essas reações de comunidades tradicionais, mas ele acontece porque o lugar, na verdade, ele é uma esfera onde acontecem influências de múltiplas escalas. A Samarco, para você ter uma ideia, ela não é daqui. Ela é algo que vem de fora. Então, há dentro de um território situações que são de uma política local, de uma política nacional, de uma política de Estado, de uma política fora, uma política global, e com certeza da influência do capital. E essa influência, que a gente fala tão mal dos políticos, é o nosso sistema, né? A maneira como nós vivemos nesse mundo, né? Para um tipo de desenvolvimento que não respeita o tempo da natureza. Então, o que acontece? A partir de 1960, as primeiras casas, isso é bem interessante, porque algo que aconteceu aqui é uma especificidade do nosso lugar. A partir de 1960, com o desenvolvimento do transporte rodoviário, começam a chegar aqui com o automóvel, uma classe média que tem tempo, tem crédito para construir as primeiras casas de verão. E elas constroem, elas derrubam as áreas, talvez não tanto mais de Mata Atlântica, porque isso já estava sendo feito, mas áreas de restinga, elas ocupam mangues, elas ocupam então o espaço da natureza, do pescador. Se é permitido por várias gestões políticas isso, é incentivado que isso seja feito. Então todo esse espaço vai sendo ocupado e essa natureza ela não vai dando conta. Ela tem a resiliência, que é, no caso, o suporte
dela, a quantidade de suportar tantas mudanças, ela já não aguenta mais. Então, nós vemos aqui, nós não temos aqui grandes hotéis, 5 estrelas, marcando aqui o nosso território. Nós não temos isso. A nossa forma de ocupação foi a segunda residência, que é uma forma completamente de um estilo urbano de ser. Quando você vem com um estilo urbano de ser, você não quer sair de casa e você andar numa rua com muita areia. Então você faz o quê, gente? Você aterro, vamos fazer aterro primeiro, né? Nossa organização é tardia até nos nossos bairros aí. Então vamos aterrar isso e vamos colocar água e luz elétrica. Por último, muito tempo depois, então se põe a rede de esgoto, porque nós temos uma urbanização tardia, porque primeiro foi o incentivo de ocupar esse território. E aí começa a chegar então o nosso estilo urbano de ser. A gente não respeita as tradições, a gente não respeita as comunidades, a gente impõe um termo de artesanato produtivo, que a natureza não consegue produzir tantas conchas para um artesanato industrial, e eu sei que essas pessoas precisam viver disso, e eu sei que é uma tremenda injustiça, porque eu também fui a Fortaleza e encontrei artesanato de piúma, né, sendo lá o nome de Fortaleza. Eu tenho em Fortaleza, eu puxo vida, isso doeu meu coração. Mas, então, ou seja, é uma colonização muito maior, como ela disse, mental. É uma colonização de forma de viver e que nos é ocultado. Milton Santos, um grande geógrafo que eu tenho uma admiração muito grande, ele disse o seguinte: olha, também já estudando outros autores, né, franceses, Lefebvre, ele diz: há um espaço que nos é mostrado. Olha, eles fazem com que a gente tente ver esse espaço. Eles mostram um tipo de espaço para nós, um tipo de território para nós. E há aquele espaço real, com todas as suas maldades, do sistema que nós estamos vivendo, com uma anomalia mesmo social. As solidariedades, elas já não existem mais, o respeito já não existe mais, e a gente vai construindo esse espaço. E a gente vai dizendo: olha, não tem mais jeito, é assim. Mas também há um espaço que a gente, com tudo aquilo que fizeram com que a gente enxergasse, e com tudo aquilo que realmente é, mas com tudo aquilo que a gente pode sonhar também em fazer, em mudar e transformar. Eu acho que é muito bom, inclusive, essa oportunidade de trocar essas ideias, porque a gente precisa sonhar com um espaço humanizado. Piúma foi completamente ocupada, com uma dinâmica fora do tempo dela, que não respeitou essa natureza. E agora, nós estamos num tempo em que esse povo de turismo de segunda residência, ele olha e fala assim: mas cadê a natureza desse espaço? Vou procurar outro lugar para implantar as nossas segundas residências e reproduzir a mesma dinâmica. Então, para onde é que a gente vai, se continuar assim? Então, o que nós precisamos é reformular isso, fazer um turismo que é voltado de fato para a natureza, para o respeito ao território, para o respeito ao mar, para o respeito à paisagem. Nós mudamos a paisagem de uma forma absurda, de uma forma violenta. Nós fazemos isso. Nós passamos por cima das comunidades tradicionais, daqueles que ficaram. Por exemplo, eu sou descendente de ingleses que ficaram aqui. E esses ingleses, depois de deixados, eles tiveram uma relação muito linda com a natureza, muito respeitosa com a natureza, respeitosa entre eles. Minha mãe conta, e o Cristiano também está tentando publicar um livro, em que havia nessa construção do espaço, eles tiravam da própria natureza, tinham respeito disso, e um ajudava o outro. Em Natal, na época de Natal, eles juntavam todos para sentar numa mesa só, e nós perdemos. Esse tempo foi imposto sobre nós perdemos isso, nós quebramos não só o tempo da natureza, mas um tempo social em que a gente pudesse de fato construir. Nós somos o menor município, o menor território de município do nosso estado, e nós poderíamos ter um convívio melhor, uma troca melhor. Eu confio muito nisso. Eu confio muito no resgate da humanidade, sabe? Da nossa humanização. Nesse pequeno território a gente pode fazer diferença. A gente pode ter leis melhores, políticas melhores, uma educação melhor voltada mais
para esse território, para essa paisagem linda que a gente precisa aprender a respeitar. Salgado, um dos 4 que tem escrito no Brasil, esse aqui pega escola de pesca, né? Agora estão tentando instituir alguns alunos, acho que é de teatro, né, Tiago? Rifes. A prefeitura, Secretaria do Ambiente. Secretaria do Ambiente e tal. Está dando apoio, né? E por quê? Foi interessante como política mesmo, pública que veio e destruiu, né, através de outros interesses próprios, utilizaram da política pública para poder fazer, e acabou com o nosso humano. Mas ela colocou uma coisa certa, que uma, né, é um dos territórios menores do estado da micro-região sul. E ela vem desde a colonização resistindo, tem vários casos, famílias inglesas, com índios, com questões religiosas, que brigaram mesmo, como se fosse uma pequena guerra por esse espaço. Brigaram mesmo. Não foi fácil eles virem dominar a gente aqui também não, tá? Os indígenas, até mesmo depois entraram os ingleses, franceses, espanhóis. E por quê? Porque é uma atração aqui natural que desdobravam. É vale, é montanha, é mar, é rio, é ilha, sabe? No mesmo espaço, tão pequeno, no mesmo espaço. Nós somos realmente agraciados, né? Tanto é que o Manchagá é o quê? O lugar de ver Deus, segundo os indígenas, né? Na língua indígena. E até mesmo nossos bairros são dados pelo nome da natureza. Por exemplo, eu moro aqui no bairro Acaiaca. Acaiaca quer dizer, né, na língua indígena, quer dizer grande árvore. Aí você tem lá, por exemplo, o bairro das Areias, o bairro do Limão. Sempre tem uma relação com a natureza. Niterói também, agora perdeu o que era Niterói. Niterói também é o nome indígena que vem da natureza. Eles, até os nossos bairros, culturalmente, têm um nome, né, de coisas que tem ali. Itaputando, porque daquela plantação, daquele tipo enorme quantidade enorme de tipos de restinga, né? Itaputando. Então, quer dizer, a relação ainda é muito grande. Eu acredito que pelo meio da cultura, a educação, a gente vai conseguir voltar aquele tempo, né, de resistência e com a boa qualidade de vida. Não é comprovado, né, que a qualidade de vida é intrinsecamente ligada às relações humanas e à natureza, não tem outra forma, né? E pegando aí, vamos dizer, um pouco da história mesmo, para dizer assim, em relação ao ambiente, uma das transformações grandes, a que eu vejo, né, que eu vi na minha pesquisa, porque os alunos e os professores falavam muito sobre isso. Eu fiquei um ano assim, né, trabalhando nos planejamentos das escolas, fiz algumas etnografias com alguns professores de primeiro e quinto ano, e o que as crianças e os professores sempre lembravam de desastre, de problema, né, ambiental que teve aqui. É o caso do Manes Salgado, né, que é um dos poucos que nós tínhamos aqui no Brasil. O caso lá da ponte de Itaputanga, não sei se vocês sabem, mas ali abriu, depois fechou de novo, depois abriu, por conta das enchentes, né, que tudo era desembocado ali. E o outro grande desastre também que as crianças sempre falavam, né, e tudo mais, fazendo as etnografias, era o caso, por exemplo, da praia. Essa erosão marinha enorme em vários trechos aqui da praia, né? E que agora parece que vão tentar, não sei se é um projeto, eu não analisei o projeto ainda, se vai ser sustentável ou não, se vai ser legal ou não. Eu acho que toda ação humana tem um pouco de impacto, mas você pode amenizar o impacto também e transformar o ambiente de uma forma menos penosa, tanto para nós como para o ambiente também. São os 3 que mais houveram modificação. Essa ideia da ilha, né, por mais que está fechada agora em uma península, ainda na cabeça das crianças é uma ilha. Eu não tiro isso delas, não. Deixa eu pensar que é uma ilha. Porque a ideia de ilha para elas é uma ideia de paraíso, sabe? Uma ideia de, sei lá, de ainda vai colocar no subjetivo delas, que é um paraíso aqui ainda, e é importante lutar por isso, né? Eu quando eu falava que era ilha, deixava falar, não vou ficar falando que é península. Qual a diferença? O importante é esse consciente dela, esse mental dela, de colocar esse paraíso, né? Onde ela vai com praia, se diverte, aonde ela vai lá briga de areia, aonde ela vai lá, por exemplo, o pessoal, os adolescentes vão lá para namorar, tem uma relação com ela, ainda que tinha antigamente, né? E espero que o turismo comece, depois os maiores destruidores, né, desse processo aqui em Piúma, eles tenha políticas públicas e boa resistência para as pessoas não deixar de ter grandes hotéis, pode ter pousadas ótimas, por que hotel 5 estrelas, né?
Pode ter, por exemplo, um comércio mais sustentável, não só por questão da natureza. Por exemplo, aqui eu não vejo nenhum comércio no mercado que tenha alguma política de utilização de sacolas, né, biodegradáveis. Não tem. O que incentive você a levar uma bolsa, né, de pano, uma bolsa, porque está tudo no plástico, ou preferir utilizar mais outros mecanismos, caixa, por exemplo, que já está sendo muito bem trabalhado isso, no entanto, aqui em Piúma você não vê. Então, nós temos que começar a passar essas ideias também no comércio, no turismo, porque pode acontecer de uma forma, como já acontece em muitos outros países, algumas outras comunidades, e que é sustentável, né? Tudo bem que, como ela colocou, é um discurso bem capitalista, vamos dizer assim, mas, pelo que eu entendo, é um discurso capitalista também, mas que, de alguma forma, é diferente. Se o fluxo vai ser para mais ou para menos, a gente não sabe, né? O fluxo vai acontecendo. Mas eu vejo assim, se começar pequenas coisas acontecendo, né, de uma forma que a gente trabalhe com estabilidade, ou em forma de respeito, em forma de ética, ou em forma de relações melhores, ecológicas, etc., eu creio que vai melhorar alguma coisa, que não pode a gente parar, né? Acho que legal um projeto como esse, um projeto nas escolas, por mais que uma coisa simples. Uma roteira tem que as crianças pegar na ilha, que os professores adoram fazer aula de campo, né? Na ilha, no Rio, alguns vão fazer lá nos bairros, vão lá no Céu Azul. É bom que aquele clichê que tem o pessoal aqui de alguns bairros, como o Céu Azul, como o Lago Azul. E isso é muito ambiental. É uma educação socioambiental, inclusive, né? Então, eu acho que a mais importante, além da conservadora, da preservação, lógico, mas também é importante ser colocado nas escolas. Então, quer dizer, as experiências escolares que são feitas, né, de certa forma, ou na festa do folclore, quase sempre voltada para uma coisa sustentável, né, da festa, artesanato, ou da natureza, ou da cultura local. Eu não me lembro de nenhuma festa da cultura ou festa do folclore que tem todo ano, que fosse feita de uma coisa assim, lá da Europa, lá do Rio, sempre valorizando aqui mesmo. E as ideias partem da onde? De pessoas daqui, professores, né? Às vezes algum político ou outro, mas sempre o professor tem voz mais ativa do que o político. Então, quando se tem esse coletivo, assim, né? Como alunos e professores, instituição, como livros, escolas, eu creio que é isso que vai tentar amenizar ou diminuir ou até mesmo solucionar tudo aqui dentro. Mas é uma esperança, é um sonho, como ela falou, né? O ser humano tem que botar essa humanização de ter esse sonho. Não ver o real apenas pelo real. Olha o que está por trás daquilo. Tem um outro olhar, né, mais crítico, mais humano. Vamos esquecer, por exemplo, a questão do consumo, da questão, por exemplo, de você ser igual a um outro, porque o outro é mais desenvolvido, é mais evoluído, né? Que evolução é essa? A ponto de acabar com tudo? Não é evolução nenhuma. É acabar com a própria espécie, né? Em se tratando de ocupação, aí a gente vê o lado da transformação nas relações sociais, né? E também geograficamente falando. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre a ocupação aqui do território e o que isso mudou nas relações sociais e urbanas aqui. Bem, a minha fala vai ser muito baseada na minha pesquisa de campo. Nós fizemos uma pesquisa no loteamento Monte H1, onde nós tivemos ali 439 entrevistas. Não foi fácil, estava com o braço quebrado, e contei com a ajuda até de pessoas aqui do IFES também para me ajudar. Bem, no resultado ainda dessa pesquisa, que foi feita análises bem estatísticas disso, a gente pôde ver que depois, então, dos anos 60 e conforme esse território foi de fato ocupado por essas segundas residências, ou chamadas casas de veraneio, para a gente poder esclarecer, essas relações elas começaram a serem múltiplas. Então, começaram a chegar pessoas de todos os estados mais próximos de nós, mas principalmente pessoas vindas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de alguns municípios do nosso estado. Então, essa pesquisa do bairro mostra isso. Eu não sei se isso pode ser aplicado a toda a nossa cidade, mas assim, é um número bem expressivo
que moradores de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de outros estados. O que implica isso? Bom, isso implica que essas pessoas, por terem uma relação muito próxima de nós, em questão de tempo e distância, elas também começaram a adquirir propriedades e alguns moradores se fixaram no lugar. Então nós temos ali mais ou menos, nós temos uns 50% a 60% de moradores agora no local que são fixos. E esses moradores vieram desses lugares. Então trazendo consigo várias relações e comerciais, então algo que foi muito expressivo, que foi o comércio. Nós dependemos desses projetos chamados grandes, novos e grandes projetos. Era 2025, agora é 2030 no nosso estado, que prevêem ações para cá, como a criação de portos ainda, nós temos para acontecer ali próximo de Itaipava, e que por vários motivos, inclusive por os motivos que nós sabemos agora, políticos e econômicos na nossa região, muitas dessas ações não ocorreram. O próprio IFES foi um impacto trazendo novos moradores, tanto para construir, eles vieram, ficaram no tempo de construção, alguns foram embora, outros começaram a residir na cidade. Toda essa gama de troca de pessoas nos faz pensar no território não só como uma maneira bem romântica, né, de um território de pessoas daqui que já moraram aqui, inclusive nascer sempre uma coisa difícil, né? Porque como o hospital não funciona há muito tempo como maternidade, então se você pergunta quantos nasceram aqui, é difícil, eu falo, não nasci daqui não, me cachoeira, a pessoa mora aqui, mas não nasceu aqui. Então é muito difícil essa ligação com o lugar a partir do nascimento, né? Não nasce aqui. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, é que as relações, elas são muito grandes com o meio externo. Então essas pessoas, elas trazem consigo a sua maneira de ocupar e consumir o lugar. Quando você ocupa o território, você faz parte dessa produção espacial e você faz parte desse consumo espacial, você consome o território. Então isso que nós queremos colocar bem claro aqui. Por mais românticos que a gente deseja ser, né, por mais humanos que a gente deseja ser, mas na verdade a gente está numa relação profunda de produção e consumo do espaço. Então nós temos um comércio muito forte aqui. As segundas residências, eu acho que elas são, elas têm que estar no planejamento das políticas públicas, elas têm que ser vistas. Por quê? Porque quando eu não consigo mais desfrutar do espaço, da paisagem desse espaço, ela está tão transformada, eu quero uma nova paisagem, o que eu faço? Eu vou fazer usos diferentes da segunda residência. Então eu vou alugar uma casa com um banheiro para 60 pessoas. E eu coloco todo mundo ali. E sei que Deus quiser, só o povo aí. Um turismo muito voltado para eventos diversos populares, diferentes inclusive das nossas festas tradicionais, nossa cultura tradicional, que nós temos aqui, os pescadores, bem diferente. Eu trago música bem diferente e ponho aqui nesse lugar. E não dá para dizer que essa é uma cultura nossa. Ela é uma cultura vinda externa e que fica muito difícil se ter uma identidade no meio de tudo isso. Nós conseguimos encontrar, inclusive com o Cristiano, uma índia que era do nosso bairro, Monte H1, e agora ela está morando ali próximo ao bairro Niterói, por ali. 106 anos ela tem, Dona Maria. Ainda trocou algumas palavras com a gente, e o Cristiano fez uma foto dela, e eu fiquei muito triste de ver aquela índia sendo cuidada com muito carinho pela sua nora, mas numa situação tão distante, tão à margem do que de fato foi o morador aqui e das relações que eles tinham tão certas e sérias com a natureza. Eu me lembro que às vezes ela queria agradar a gente por alguma coisa que a gente tinha feito, ela ia lá no rio pescar e trazia pra gente um peixinho para agradar a gente. Então, como que isso muda? Né? Como que isso nos atinge? Por isso nós precisamos, eu volto a falar, nós precisamos repensar as políticas públicas locais e ter uma ideia do nosso território não só como um território feito por nós, não é. É uma imposição de um capital externo que chega aí, manda, faz o que faz.
E que quando nós vivenciamos uma total dependência, né, desse capital, como nós vivenciamos, a região sofre. Então, por isso nós precisamos pensar políticas públicas voltadas por essa natureza, presente muito grande, uma dádiva muito grande, e nós precisamos pensar sobre isso. E nesse campo, porque eu pergunto a vocês, qual é a vocação de tudo? Vocês já chegaram a se perguntar? Eu já perguntei, qual é a vocação? Né? Essa palavra de vocação entre jovens, a gente não gosta muito não. Mas qual é a vocação da cidade? Porque aí, quando você passa nas placas, assim, você vê na estrada, tem vocação no lugar, já viram? Sei lá, pesca. Eu fico, gente, qual é a nossa vocação? E vocação para quê? A gente fala vocação para o turismo. Mas a gente destruiu, então, o melhor que a gente tinha. Como é que eu vou ter um futuro com uma vocação turística se eu não respeito o meio ambiente da cidade, não tem políticas necessárias, efetivas, não tem uma guarda ambiental, não vê o principal bem patrimônio que a gente tem da natureza? Como que eu vou fazer isso? Se é o turismo, então tá bom, não vai ser turismo. Qual é a nossa vocação, gente? Como é que é isso? A gente tem que sentar, conversar e de fato colocar isso como uma maneira muito séria, de fato com olhares de sustentabilidade mesmo, não desse discurso que vem sobre nós, que é implantado sobre nós e até muitas vezes a gente romantiza. A gente precisa sentar e colocar as cartas na mesa para ver qual é de fato o nosso futuro. O pior que quando não é o ambiente natural, assim, nem ambiente, não, vamos dizer assim, a natureza em si, mas as construções também do ser humano, né? A gente vê, por exemplo, as casas mais antigas, teve um movimento ano passado pelo Instituto para fazer de patrimônio. A gente começou o movimento, foi lá destruir 2 casas. Ali perto da rua, o pessoal chama a Rua Larga, Rua do Show. Então, gente, mas foi assim, o próprio vereador, vamos dizer assim, para falar quem é o santo, né? Mas o próprio político foi lá e para poder acabar com o processo, já acabou com 2 pelo menos, que é o dono da família, sei o quê, para poder construir outra coisa. Quer dizer, era onde ali era um ponto onde tinha encontro, reencontro, eles namoravam, ali casou gente, ali morou gente, ali também foi aonde era meio onde eles possam encontrar para fazer festas. Quer dizer, era muito bizarro aquela coisa meio indígena e portuguesa ao mesmo tempo. Quer dizer, foi uma velocidade que a gente vê no próprio político, né? Atrapalha até um espaço que, vamos dizer assim, artificial, né? Vamos dizer, que o próprio criou naquela época e as pessoas, né, muitas delas têm admiração que fala, Dona Dulce fala daquele espaço, e tem outros também, a gente está tentando ainda, né? Mas fizemos um projeto, vamos na Câmara, explicamos e tudo, né? A gente sabe que no Brasil, o Ministério da Cultura tem essas verbas, tem formas, como é que é, conselho, mas nem assim ainda nos ouviu. Eu espero que as escolas, né, os moradores, quanto mais de falar isso, eles também dar um movimento, né, e também solicitar, porque eu acho que um grupo só de 10, 12, se tiver, por exemplo, 500, eu acredito que eles não vão ter esse olhar que tiveram, né? E fora também os espaços, ela colocou da própria natureza. Esse espaço aí que ainda nós temos interesse, principalmente interesses de políticos em cima dessa natureza para só explorar. Isso que é o mais triste. Mas eu vejo assim, tem grupos, tem associações de bairro, tem núcleos, né, como de cultura, de arte, ou de educação ambiental, tem, vamos dizer, outras coisas externas mesmo, né, de voltada para isso, a gente pode aprender e socializar e lutar para isso. Eu acho que é muito assim, sonhador, mas a gente tem que sonhar para poder. Se o ser humano perder o sonho, não vai ser mais humano. Eu vejo assim, né? O Mar colocou. Se perder o sonho, não vai ser mais humano. E esse humano é a natureza. Quer dizer, até a gente vai perder a nossa natureza para ser o quê? Ver a vocação do nosso território e a nossa vocação. E aquele ser humano, onde que está? O que eu estou fazendo dela? Estou seguindo fluxo aí de coisas duras, né, capitalistas, imorais que seja, né, pode pegar qualquer questão religiosa, econômica, etc. Ou eu estou sendo um humano, aquele humano lá que a gente sabe que é a natureza, que é a relação de qualquer um, pode ser Ipiúma ou qualquer outro município, essa relação de natureza antiga.
Não é o antigo, né, dizer que não é evoluído. A questão não é essa, ser evoluído ou não. A questão é de ser ser humano. Está se perdendo isso. Nós entramos no conformismo, como ela falou. A gente não sabe mais dizer se é certo ou errado. Parece que não é assim mesmo, sabe? Tratar a pessoa daquele jeito é assim mesmo, brigar é assim mesmo, fazer lá, tirar lá as coisas da natureza é assim mesmo. É como se fosse um conformismo. E até com relação com o outro, não é só questão da natureza não. Qualquer coisa que a gente pensa, né, que falam pra gente que sai do normal, que é diverso, vamos dizer assim, é o errado. Quer dizer, o certo é ser desse jeito. O outro que é desse jeito é o anormal. E assim vai com a natureza, qualquer diversidade que estiver cultural, né, de raça, de religião, e assim vai, né? Bom, como você perguntou, a questão da ocupação. A Deise colocou bem, né, Deise? Realmente, essa ocupação comercial foi a primeira que aconteceu na nossa região. E agora tem a questão do petróleo, que está assim, massacrando mesmo, tem muito político atrás, com muito interesse em cima disso, que é muito dinheiro, né? Petróleo, eu acho que a próxima guerra vai ser em torno do petróleo e da água, um dos dois, porque é um interesse muito grande. Em termos de ambientais, seria o petróleo, táticas, várias armas, vamos dizer assim, para melhorar isso. Uma delas é as eleições que vem aí, né? Outra, por exemplo, meio sonho, mas a gente pode ainda, os jovens aqui do IFES, do Filomena e IFES, são os maiores importantes que nós temos. E estão nas instituições, como o Filomena, que é uma escola de ensino médio, como o IFES, que é uma escola de ensino médio de graduação, né? A maior população votante estão nesses espaços, vamos dizer assim. Um outro espaço também que a gente pode estar tentando ter uma ocupação diferenciada e transformadora, de relação mesmo que ela coloca. Eu também acredito numa natureza assim de relação, né? Eu vejo na questão da educação ambiental, que seja ações de preservação, conservação, formação, que seja ações por exemplo, de luta mesmo, de movimento, de formar associação, instituto, núcleo. É importante ter, nós temos muito potencial, muitas pessoas que têm esse envolvimento. Para você ter ideia, a Piuma já é fonte de pesquisa constantemente. Pesquisadores de Minas, do Rio, tem uns que vêm aqui para ocupar o espaço, né? Urbanizar, vamos dizer assim. Mas tem muitos que vêm para fazer pesquisa, para ter um trabalho voltado para isso. Interessante. Se você entrar na internet e colocar Piuma pesquisa, vai ter um monte, em vários. Eu fiquei assim, poxa, então, né, eu estou pesquisando bem, que é um ambiente, as problemáticas, elas estão sendo totalmente voltadas para aquilo. E a questão mais ambiental, por mais que seja engenharia, seja economia, seja pesca, está tudo relacionado com o ambiente. Não tem como você não ter um capítulo ou dois voltado para essa dinâmica da natureza aqui nesse ambiente. Não tem como. Por mais que você vai trabalhar, por exemplo, uma coisa política, vai dar voltado para a natureza. Isso é legal, porque vai socializando mais e mais esse conhecimento e mais pessoas vão se contagiando com ele. Porque não adianta ter uma informação a gente pode ter em qualquer lugar, mas o conhecimento aqui, o conhecimento de saber, que se está propondo, né? Esse conhecimento de saber, ela é do comum, é do senso comum. Ela só está sendo assim mais trabalhada pela Deise, com termos técnicos, mas a partir de um conhecimento que comum, não há uma ciência sem o senso comum. E vice-versa. Tem pontos que a ciência vira senso comum. Agora está uma época de dengue, está em senso comum já, a questão da água parada. E quem trouxe isso? A ciência. Mas da mesma forma, por exemplo, nas nossas pesquisas, vamos dizer aqui em Piuma, nós trabalhamos termos, por exemplo, científicos, mas tudo a partir de uma base comum. Por exemplo, eu trabalho o termo experiência dentro de Larossa, né? Aquela parte de experiência que não é científica, a experiência que ele fala das relações. É um termo científico. Porém, onde é que eu busco, onde que eu provo, onde que eu vou ter tese sobre isso? No senso comum, na comunidade, né? Na sociedade. Então eu vejo que juntando esses dois conhecimentos, mais as taxas de eleições que a gente tem, de formar espaços coletivos, é o que vai ainda sustentar não só Piuma, mas qualquer outro município que tenha esses problemas. Aliás, como mais todos, né? Pensando na educação socioambiental, nós vamos ter esse problema no mundo inteiro. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, embora vocês já tenham tocado no assunto,
As mudanças ambientais que aconteceram no correr do tempo, questão de impacto ambiental, quais as mudanças que ocorreram, especialmente voltando à praia e ao mangue, que vocês também já citaram. Então, mudanças ambientais que são resultado das transformações que vocês estão citando. Bem, geografia, a gente trabalha muito com isso, principalmente na área física. A minha questão foi trabalhar na área urbana, dessa ocupação urbana, mas quando acontece a ocupação, como nós falamos, eu acho que um dos primeiros impactos que nós tivemos foi principalmente a questão da vegetação, foi muito mudada, quando se começou a aterrar. Então, áreas de dunas, que é muito... Gente, a gente tem que entender que a natureza é troca. Então, principalmente no litorâneo. Quando eu trato sobre a ocupação com segundas residências, as segundas residências elas acontecem em regiões serranas. Mas, principalmente na área litorânea, ela tem um impacto muito grande porque é um impacto de troca que o mar tem com a parte da plataforma continental, então, de areia, e a parte do mangue, que é um estuário. Tudo isso, com essa ocupação, principalmente de segundas residências, nós somos, assim, muito destaque até em nível nacional, como ela falou, de vários pesquisadores. Um é o Sabino, da USP, que veio aqui estudar a grande ocupação do nosso território por essas casas, essas segundas residências. Então, para você ter noção desse destaque que nós temos. E quando acontece esse aterro, eu vou destruir tanto a parte da natureza com relação à vida, tanto vegetal quanto animal, como também com essas relações de troca. Por exemplo, se eu mudo a dinâmica do rio, se eu vou fazer essa retilinização, se ele tem seus meandros, o rio tem essas curvas que a gente fala, e eu vou retilinizar isso aconteceu muito, já vou prejudicar essa troca. No mar, nessa troca entre rio e mar, já vai ter problema. Então eu vou ter áreas da praia em que eu vou ter a chamada erosão, muito fácil a gente observar isso, e áreas onde eu vou ter a progradação, ou seja, onde o material vai ser mais depositado. Agora, quando eu tento consertar isso de uma forma não estudada, com bases científicas, com estudos corretos disso, eu coloco qualquer areia, sem estudar. Então, o que acontece, o pessoal fala muito comumente aí, a areia vai toda para Iemanjá, né? Então, 5 milhões de areia, eu coloco aí, jogo na praia para consertar, não vai adiantar. Porque não é uma areia que observou-se ali a dinâmica dessa troca que é feita entre o mar e a parte continental, não observou o tamanho do grão de areia que é feito, esses estudos específicos em laboratórios. Então tem que ter um respeito muito grande com essa natureza. Não houve nem para se ocupar e nem para tentar se endireitar aquilo que foi estragado. Então, esses impactos para nós, eles foram grandes, como ela também citou, Denise, ela citou algo que a gente fala que é conflito de uso, que foi o canal, da abertura do canal Itaputanga. Os comerciantes e quem trabalha com turismo falam, não pode abrir o canal porque vai prejudicar o balneário. Mas quem trabalha com o gado e com a plantação, ele fala, mas me prejudica. E fica essa guerra. E a natureza em si ninguém quer ver, ninguém pergunta o que eu estou prejudicando. Então, na verdade, a nossa dinâmica ela é urbana. Aconteceu sim a abertura do canal várias vezes, e por várias vezes a própria natureza desse sistema de troca, de erodir e progradar, de depositar novamente material, ela mesma vai tentando, coitada, com a sua resiliência, né, tentando voltar às formas específicas para ela sobreviver. Mas o que acontece é um grande conflito de uso dentro desse território. Isso a gente vê nas relações em reuniões políticas, né, levanta aí quem é dono do quiosque, dono do restaurante, as catadoras, né,
de conchinha, os pescadores. Então, é um grande conflito de uso sobre o território, que essas relações sociais, que é lógico, as pessoas precisam viver, se sustentar, mas elas precisam ser postas também, respeitando, como ela falou, o senso comum, o saber das pessoas. Porque, às vezes, o pescador está olhando ali e fala, gente, isso não vai dar certo. Ele já sabe que não vai dar certo. Mas quem quer ganhar, impõe aquilo sobre a natureza e depois lá na frente tem um prejuízo muito grande. Então, respeitar essas populações, conversar mais, saber mais como é que se dá, isso é muito importante. Bem colocado, as relações, né, de consumo, né, o consumo daquele território e o capitalismo que vai gerar esse consumo é que prevalece. Mesmo lá com o pescador falando que ele não vai dar certo, as cacadeiras, vamos dizer que fossem minorias, não são ouvidas. Vai ter o comerciante, porque, né, é um desenvolvimento, um futuro melhor, vai ter lá o turismo, vai ter lá aquele que vai extrair petróleo, vai ter o político, eles sabem que quanto mais impacto tiver, mais verba ele vai ter para o município, né? Ele sabe que capta dinheiro até com isso, é até triste falar, mas quanto maior a desgraça humana, mais esse mundo capitalista, político, acaba ganhando em cima dos nossos problemas, que também são deles. Eles se acham, vamos dizer assim, a par da sociedade. Mas, enfim, essa relação de poder, ela acaba destruindo e juntando com o capitalismo o consumo, como diz o povo, junta a fogo e vontade de comer, né? Então, mas eu ainda volto e acredito que essa ocupação, né, por mais que tenha essas forças aí de território, de poder, de econômico, né, de capitalismo, consumo, ela ainda pode resistir e sempre tem essa resistência, e ainda bem que tem, porque senão nós não tínhamos mais nada. Provavelmente não existiria nem esse território sul do Espírito Santo, qualquer outro. Então, eu acredito muito nessas resistências. Nós aqui, por exemplo, aqui hoje somos uma resistência disso. Estamos tentando ter um saber disso, né? E tentar passar isso para frente, lutar, fazer um movimento, né? Conquistar alguma coisa. Senão, não vai ter sonho. A ocupação não só de território, mas das nossas mentes, nossas relações, o nosso querer, não vai existir mais. Ela vai junto com a natureza. Infelizmente, a gente tem que perceber isso. Ah, mas ainda quem se dá bem, né? Se dá bem, porque vai ter mais dinheiro, são os outros. Não vai ser o pescador, não vai ser a marisqueira, não vai ser, né, as minorias. Mas, vamos pensar bem que... E depois, como ela falou, foi farto, né? Era um cinturão verde. Agora, tinha essa ideia que era inesgotável. Todo mundo agora sabe, saber científico, que não é esgotável, acaba. E para tentar recuperar, tem que ter mais estudo ainda. E não é um processo rápido. Mas as pessoas pensam muito em imediatismo, né, porque do consumo desempenhado e capitalismo, e não vem isso. De certa forma, mesmo que as escolas, né, que curso, formação, trabalho, isso, mas eles têm ali 2, 3 formações, no entanto, a vida dele é toda permeada por um consumo e capitalismo, né? Infelizmente, a gente até como consumidor mesmo, sabendo, né, Tiago? Biologia que seja, né, etc., engenharia ambiental, a gente ainda consome coisas que a gente sabe errar. Eu lembro quando você perguntou aqui, quem é que separa o lixo aqui, orgânico, o seco e o úmido? Ele mesmo falou que ele mesmo separa, né? Não tem ainda esse hábito, vamos dizer assim. Mas é porque será que ele não sabe, não acha importante? Ele sabe ser importante, mas a vida de profissão, de trabalho, de não sei o que mais, o conforto que se tem, acaba que eles falam que é melhor, a gente acaba não tendo, né, esses hábitos. E aí sim vai, assim também vai com outras coisas da vida. Mas tem que existir e sempre vai existir, sempre existiu. Eu não vejo que nunca vai acabar, só que eu vejo que em Piúma a resistência é maior. Eu ainda acredito que ela é maior em vista de outros municípios, em pesquisas que vem trazendo aí. Piúma ainda é um município, vamos dizer assim, né, que tem essa resistência. Por mais que aconteça lá problema, né, toda resistência acabou com o Manto Salgado, né, igual eu vi lá na banca. Acabou com o Manto Salgado, mas agora foi um motivo de juntar vários movimentos, de alunos estarem fazendo ali e tendo mais voltado para aquela visão do que antes. E está sendo constituído, vai ser demorado, mas vai ser constituído. E pensando nisso, os fluxos que vão ter em relação a essa experiência, né, esse acontecimento,
podem ser melhores do que esse consumo do capitalismo, né, que tem aí. Eu acredito muito nisso, e eu vejo que ainda pesquisa em cima disso. Vamos ver se realmente vai dar certo. Agora, Denise, eu queria te pedir para fazer a apresentação que você trouxe. Pode usar aqui? Pode.